Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Lucy, aqui do Lucimar Bal Crocheteria. Quem me segue aqui, quem me segue lá no Instagram, então, muito bem-vindos aqui ao canal. Que vocês pediram muito, então, a videoaula desse tapetinho aqui, que ficou uma graça. Então, para você que está chegando aqui agora no canal, não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações, para que sempre que eu traga um vídeo novo, você seja informado aí de primeira mão. E se você está acompanhando aqui já os passo a passos, te convido então a acompanhar mais esse aqui, curtir aí, compartilhar aí com suas amigas, nos seus grupos aí, para divulgar também aqui, me ajudar a divulgar o trabalho e oferecer esse trabalho aqui para seus clientes, que tenho certeza que vocês vão fazer bastante ele é super gostoso de fazer e vocês vão vender super bem. Então, esse tapete aqui é o tapete Lorenice, esse nome. Quem sugeriu que fosse dado foi a minha amiga Rose Mendes. Eu vou deixar na descrição do vídeo, então, o Instagram dela, para vocês irem lá acompanhar o trabalho dela, que foi ela que desenvolveu essa peça e fez uma junção de pontos. Aqui as tulipas, tem um outro modelinho sem tulipas que logo vai vir para vocês acompanharem também. Fez uma junção aqui desse, trabalhado aqui, ele tem alguns detalhes diferentes, e aqui formando, então, o dela, ela faz bastante ele com ponto cruzado. Aqui eu fiz um ponto em relevo, mas na videoaula eu vou mostrar e ensinar vocês como que vocês podem substituir também, ok? Então, vamos lá conferir então também o trabalho da Rose, para vocês se inspirarem, ela faz combinações de cores lindíssimas. Aqui eu usei o rosa bebê da Cadore, é o verde folha, o multicolor tradicional que a gente sempre usa. Essa cor aqui, que já me pediram bastante, infelizmente, a Círculo parou de fabricar, então essa cor não tem mais, infelizmente, é um multicolor bem lindo. Eu tenho ele aqui há algum tempo, são sobras, e aí eu usei aqui nessa combinação. E aqui eu usei o rosa claro, esse tom de rosa um pouquinho mais escuro, é o rosa claro também, do Barbantes Cadore, e ficou aqui essa lindeza. Esse aqui eu confeccionei no fio 6. A Rose confecciona os dela no fio 8, então se vocês forem ver os trabalhos dela, vão perceber que ela tem uma careira a mais desse detalhe aqui, justamente porque ela trabalha com o fio 8, o fio 8 ele é mais grosso, então ele rende um pouco mais. Aqui eu fiz com o 6, eu precisei fazer algumas adaptações aqui, então eu fiz ele com uma careira a mais, aqui um detalhe a mais desse trabalhado para poder ficar numa medida boa. No meu ponto aqui, na minha tensão de ponto, no fio 6, trabalhado com agulha 3,5, ele ficou medindo, então, 56 centímetros de largura por 82 a 83 de comprimento. Então, é um tapete consideravelmente grande, mas também é um tapete ideal aí para você colocar na porta. Não é um tapetinho pequeno, mas ele fica muito bonito. Então, para você trabalhar ele menor, tem que fazer toda uma modificação aí nos pontos. Então, aqui o detalhe desse trabalhado, ele é múltiplo de 4. O detalhe das tulipas, ele é múltiplo de 3 e o detalhe do bico é múltiplos de 11, tá? Para dar uma ajudinha para vocês. Então, requer toda uma matemática, toda uma contagem que eu fiz aqui de pontos para fazer dar certo. Então, essa é a medida que eu tô trazendo, que é a medida mais padrão aí para vocês fazerem. Então, quem quiser fazer maior ou menor, vai ter que cuidar aí, então, o início, que eles sejam, então, múltiplos de 4, depois fazer a adaptação aqui para encaixar certinho as tulipas e também para encaixar o bico, ok? Não tem como eu passar uma quantidade exata sem eu estar fazendo. Eu vou fazer, sim, uma passadeira aí numa medida padrão e aí fazendo alguns testes para ver, então, como que vai ficar, dependendo das quantidades aí, a partir dos bicos, então, ok? Vou mostrar aqui, então, os materiais que eu vou usar. Antes, quero mostrar uma outra combinação que eu fiz, então, eu fiz esse aqui no rosa. E olha só essa outra combinação aqui que eu fiz, também aqui com os fios da Cadore, Barbantes Cadore. Aqui é a cor areia. Aqui, então, é o verde folha, multicolor da Círculo, o barroco. E aqui também o barroco da Círculo, multicolor na cor Antúrio. E usei aqui o vermelho da Cadore também, só para dar mais uma ideia aí de combinações de cores. Vou passar, então, agora a lista dos materiais. Então, eu vou usar aqui Barbante Cadore. Eu vou confeccionar ele no verde jade, o código é o 755, é o fio 6. Os novelos da Cadore que eu tô usando, eles são de 610 metros. Para fazer o tapetinho, a parte da base, um cone da Isobra. Eu vou gastar aproximadamente 420 gramas, tá? Do barbante aqui, ele vem um total, deixa eu ver aqui, são 610 metros, eu não lembro certo o peso dele, mas com o novelo dá e sobra bastante para já iniciar aí a outra peça. Então, vai usar mais ou menos 420 gramas. Eu vou deixar na descrição do vídeo certinho as cores,
com os códigos e também o peso, aproximadamente. Vai depender, claro, da tensão de ponto de cada um, que eu usei, então, para confeccionar. O tapetinho, o peso total dele ficou no meu ponto aproximadamente 605 gramas, tinha esquecido de falar. Vou usar para confeccionar, então, os botõezinhos, eu vou usar Barroco Multicolor na cor bailarina. O código dele é o 9284. Então, o rosa bailarina. E vou usar o verde folha também. Verde folha, o código 9392. Barroco Multicolor, ele é fio 6 também. Eu vou deixar então na descrição, mas ele vai aproximadamente umas 100 e pouquinhas gramas, bem pouquinho. E o rosa para os botões, ele foi mais ou menos umas 90 gramas. Eu vou fazer o detalhe do bico. Aqui eu vou usar o rosa bebê 735 e o rosa claro 737. Eu ainda tô na dúvida certinho qual que eu vou colocar. Vou deixar aqui os dois pra vocês e aí vou deixar na descrição certinho. E no decorrer do vídeo vocês vão ver qual que foi a minha escolha lá no final pra mim fazer a combinação. Vou trabalhar com o fio 6, com a agulha 3,5. Aqui eu tô usando a Clover. Você vai precisar de uma tesoura, vai precisar de marcadores e pontos, se vocês quiserem aí usar também esses marcadorzinhos, caso eu ache necessário. E é isso, então, dadas as medidas, vamos agora então iniciar a nossa base. Lembrando que essa base, ao finalizar ela, eu vou dar dica para vocês, porque essa mesma quantidade vocês vão poder adaptar em outros trabalhos também. Então, é uma base super versátil, num tamanho ótimo para você adaptar e colocar em um outro barrado, e vai ficar, então, bem linda. Então, agora, vamos iniciar o nosso passo a passo. Lembrando que você que é iniciante, você pode estar assistindo o nosso vídeo aqui em uma velocidade mais lenta. Você vai no cantinho da sua tela, em configurações, vai estar lá velocidade de reprodução. Aí você pode tanto acelerar o vídeo, se você já é mais experiente e quer pegar alguma dica, ou se você quiser, se é iniciante quiser fazer ele mais lento, então você pode fazer mais tranquilo, colocar ele mais lento, você vai me ouvir falando bem devagar, e aí você vai ver a melhor explicação. E qualquer dúvida, vocês podem estar voltando o vídeo também, tá? Gosto de falar isso sempre para quem é iniciante conseguir aí fazer os trabalhos também, e quem já é mais experiente, que tenha paciência, porque a explicação tem que ser bem clara para que todas as pessoas consigam fazer. Então, acelera o vídeo aí e bora ser feliz. Vamos lá dar início, então, à nossa base. Então, peguei aqui o verde jade, a minha agulha 3,5, eu vou fazer, então, a minha laçadinha inicial. Eu seguro uma pontinha, dou aqui uma enrolada, e agora laço aqui o fio que vem do novelo e passo ele na correntinha. Formei aqui a minha laçadinha, agora eu aperto bem esse fiozinho que ficou aqui para não escapar. E aqui eu vou fazer um total de 54 correntinhas. A nossa base, ela é múltipla de 4. Então, eu vou fazer 48 pontos para a base e os demais pontos são os pontos que eu vou precisar para fazer ali a parte da minha curva. Então, a base é múltipla de 4 mais 6 pontos, então. Então, a base múltipla de 4 vai ser os meus 48 pontos, mais 6 pontos. Se vocês quiserem usar essa base para um outro trabalho, para dar certo, então, é desta maneira. Então, eu vou iniciar aqui e vou fazer, então, as minhas 54 correntinhas. Então, completei aqui as 54 correntinhas. Vou laçar aqui o meu fio e vou contar a partir da minha agulha, então, 1, 2, e na terceira correntinha, então, eu seguro marcado aqui, é bem onde está aqui a ponta da minha unha, na terceira correntinha a partir da agulha, com aqui o fio laçado para fazer um ponto alto, eu venho nas alcinhas, aí vocês controlam para não ficar aqui aquele espaço maior, pode estar pegando aqui por trás, bem dentro aqui, ou somente aqui uma alcinha das correntinhas. Eu prefiro pegar por aqui, ó. Tem uma correntinha aqui, se eu pegar só nessa alcinha, ele vai repuxar. Então, eu pego aqui e vou fazer aqui ponto alto. Dentro desse mesmo pontinho, eu vou colocar mais 5 pontos altos, ficando aí com um total de 6 pontos altos. Então, tenho aqui 5, falta mais um. 6 pontos altos. Por que 6? Porque essas duas correntinhas onde eu virei aqui, elas vão ser simbólicas. É apenas para que não fique aquele espaço muito grande na hora de eu fechar. Então, a nossa curva tem 6 pontos, que vai aumentando e vai ficando 6 gomos. Mas eu vou iniciar aqui com 7, se eu for contar essas duas correntinhas. Então, elas são simbólicas e aí no final da carreira vocês vão entender.
Feito, então, aqui os 6 pontos altos, eu vou seguir agora já na primeira correntinha que eu tenho na sequência e vou fazer um ponto alto para cada ponto, então, da minha base, até eu chegar lá no último pontinho, onde eu vou fazer também outra curva. Então, vou fazer aqui um ponto alto para cada uma das correntinhas. Cheguei aqui faltando um pontinho para mim fazer. Então, a última correntinha é onde eu vou estar colocando a minha curva. Eu fiquei aqui com um total de 50 pontos altos, a partir desses 6 aqui que eu coloquei no pontinho bem no início. Então, eu fiquei com um total de 50 pontos altos. Nessa última correntinha, nesse último ponto, eu vou laçar o meu fio e dentro dele eu vou também colocar 6 pontos altos. Então, vou fazer aqui a minha curva, montando, então, os 6 pontos altos. Feito esses 6 pontos altos, a gente vai dar a volta, fazendo ponto alto sobre cada ponto, mantendo, então, os 50 pontos aqui a partir da minha curva. Vou só completar aqui. Então, eu tenho aqui 3, tenho 5, 3, 4, 5 pontos. Agora, sim, o meu 6º ponto, confiro certinho, se ele tá aqui os 6 pontos da curva, laço o fio, e aí eu vou aqui no primeiro pontinho. Então, aqui eu tenho os 6 da minha curva, eu venho já no primeiro, posso tanto estar pegando a laçadinha aqui, ou dentro mesmo, onde tem aqui o espaço já do ponto da careira do outro lado. E aqui eu vou fazer, então, um ponto alto, também desse lado, para cada ponto, até lá no final. Então, mantendo os 50 pontos altos. Chegando aqui no final, completei aqui toda essa volta, também ficando os 50 pontos, até aqui bem no último pontinho, deixando aqui, então, os 6 pontos da curva, e lembrando que tem aquelas duas correntinhas. Para mim finalizar essa carreira, eu vou, então, dar uma alongadinha aqui no fio, para que eu não perca esse ponto, e vou vir aqui no primeiro ponto alto, eu vou ignorar aqui essas duas correntinhas, que elas só vão estar ali para ficar mais fechadinho o meu fechamento nessa primeira carreira. Nas demais vai ser ponto normal. Então, eu vou vir aqui, vou localizar exatamente o meu primeiro ponto alto, vou vir no pontinho aqui, onde tem as duas alcinhas, vou introduzir minha agulha de trás para frente, vou pegar aqui essa alcinha que eu soltei, vou passar na agulha e vou puxar ela agora lá para trás. Puxei lá para trás, eu já posso pegar novamente aqui o meu fio, puxar bem para fechar bem, olha como que fica, bem certinho, e essas duas correntinhas evitam que fique aquele vazado, onde ele fica, às vezes fica feio. Então, ajusto bem, arrumo aqui, e agora eu vou iniciar a minha segunda carreira. Como eu já estou com o meu pontinho lá atrás, eu vou dar uma ajustadinha na agulha, não deixa muito solto, porque vai ficar muito alongado o ponto, mas também não muito apertado, porque você não vai conseguir fazer esse giro aqui, esse movimento para você vir exatamente no mesmo ponto que você puxou lá para trás, então, no primeiro ponto alto aqui. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, vou buscar o meu fio e segurar aqui as duas laçadinhas. E aí, eu finalizo. Fiz aqui um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, eu dou uma leve alongadinha aqui também, né? Porque se ficar muito apertado, você vai ter dificuldade de trabalhar. E você vai perceber que no ponto baixo que eu fiz, vai ter essa laçadinha aqui mais à frente. Estão vendo? É essa laçadinha aqui. Então, eu venho com a minha agulha, passo a minha agulha aqui nessa laçadinha e busco aqui também uma laçada. Fiquei aqui com essas duas laçadinhas na minha agulha e agora eu finalizo. Esse aqui equivale para mim ao meu primeiro ponto alto. Lembrando que se você não conseguir fazer ou você tiver dificuldade, pode subir também 2 ou 3 correntinhas. Eu sugiro subir 2, porque 3 ele vai ficar um pouco folgado, a não ser que você tenha o ponto realmente muito apertado. Feito aqui, então, o meu primeiro ponto alto, eu vou laçar o meu fio, vou voltar nesse mesmo ponto e fazer mais um ponto alto, que aqui eu vou criar aumentos. Então, 2 pontos altos no mesmo ponto. No próximo ponto, dos 6 que eu fiz na minha curva, eu vou fazer vou laçar e vou fazer mais 2 pontos altos. E vou fazer isso em todos esses 6 pontos aqui, então, da minha curva, duplicando eles, criando aumentos para que não fique repuxado, então, a nossa curva. Então, eu tinha 6 pontos, eu vou ficar com um total de 12. A cada ponto, eu vou colocar 2 pontos altos. Ficando assim, então, a minha curva. Não tem necessidade de marcador aqui, porque na próxima carreira a gente já vai criar espaços aqui para montar o gomo. Então, vai ficar mais fácil de identificar quais são os pontos da curva. Então, aqui eu fiz,
Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos. Fiz aqui, então, nos 6 da minha curva. Feito isso, eu vou aqui já no primeiro ponto alto aqui da parte reta e vou colocar aqui um ponto alto para cada ponto da base. Vou manter os 50 pontos. Então, ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar aqui, eu vou identificar certinho onde que estão aqui os 6 pontos, ó, 3, 6. Então, os 6 pontos da minha curva, vou também criar um aumento para cada um deles, ficando com 12, e vou seguir novamente nesse outro lado, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou aqui adiantar meu trabalho, como é repetição, então, creio que a maioria de vocês não conhece. Para quem é iniciante, então, a gente vai apenas, como que fala? Espelhar. Então, a curva aqui, eu vou fazer da mesma maneira aqui. Então, duplicando os pontos, criando os aumentos, e aqui, ponto sobre ponto nesse lado, ponto sobre ponto nesse outro lado. Fiz aqui, então, até o último ponto, bem, o último ali. Novamente, eu vou soltar aqui, dar uma leve alongada, soltar o meu fio. E nesse ponto que eu fiz lá no início, aquele ponto baixo ali com aquele laçadinho em cima, ele vai ficar sempre essas duas alcinhas aqui. Então, eu venho, olha, assim de frente, eu venho por trás, introduzo a minha agulha nessas alcinhas, pegando aqui as duas, de trás para frente, pego a laçadinha que eu soltei da minha agulha, passo aqui na agulha e vou puxá-la para trás. Para que ele feche bem certinho esse buraquinho aqui, eu vou apertar bem. Então, ajusto bem, que aí ele vai ficar bem certinho aqui. E, novamente, eu vou subir da mesma maneira, porque eu já estou com o meu fio lá atrás, a minha laçadinha lá atrás, eu vou girar nesse mesmo ponto que eu fiz aqui, eu venho e faço o ponto baixo. O primeiro vai ficar um pouquinho mais apertadinho, mas ele vai dar certo. Fiz o pontinho baixo, venho nesta alcinha da frente aqui no ponto baixo, que vai ficar mais saliente aqui na frente, passo a agulha, busco o fio, ficou as duas laçadinhas, agora eu tiro elas, formando aqui o meu primeiro ponto. Agora, eu vou no próximo ponto, que era o ponto que eu fiz o aumento na carreira anterior, faço aqui um ponto e faço mais um ponto. O meu aumento vai ser sempre no último ponto. Então, aqui eu tinha um ponto, aqui eu dupliquei e aqui eu fiz, então, mais um do lado. Fiquei com 3 pontos altos. Agora, antes de eu seguir para o próximo ponto, eu vou fazer uma correntinha de separação. E não vou pular ponto nenhum, porque eu vou seguir aqui trabalhando nesses 12 pontos da curva. Então, eu vou já no próximo ponto e vou fazer um ponto alto sozinho. E no próximo, eu vou fazer o meu aumento. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto, vou laçar e vou fazer mais um ponto alto. Fiz aqui um bloquinho também de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, sem pular ponto, eu vou já no próximo, faço um ponto alto, e no meu ponto aqui, seguinte, sim que eu venho colocar 2 pontos nele para formar, então, o meu aumento. Então, aqui eu fiz também 3 pontos altos, eles estão separados aqui por uma correntinha. Conforme a gente for fazendo nas demais carreiras, ele vai abrindo e vai ficar ainda mais fácil de identificar. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3 bloquinhos, vou fazer essa mesma sequência aqui nos demais, lembrando sempre de fazer, então, a correntinha aqui de separação e lembrando que não é pulado ponto. Então, eu vou completar aqui toda essa parte da curva, vai ficar um total, então, de 6 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, completei a curva, confiram, ó, foi no último ponto aqui da curva, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos, certinho. Completando aqui a parte, então, quando a gente vai montar a curva, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou pular o pontinho que eu tenho na sequência. Finalizado aqui a parte da curva, o pontinho da sequência eu vou pular. Ele vai criar aquele espacinho entre a parte reta e a parte curva. Esse pontinho a gente vai sempre pular a partir de agora. Sempre faremos uma correntinha e vai ter o pontinho, então, que vai ser pulado. E como o nosso trabalho tem um detalhe diferente, para essa primeira carreira, você vai pular 2 pontos. Apenas nessa carreira, então, só para não vai ter problema de vocês confundirem, porque apenas nessa carreira. Porque nas demais, esse primeiro pontinho aqui, o da correntinha, já vai estar a correntinha. Então, vai ficar fácil de identificar.
Então, eu fiz aqui a correntinha, eu vou laçar o meu fio e vou pular 1, 2 pontos da minha base. E no seguinte, eu vou fazer aqui um ponto alto, mais um ponto alto no próximo e mais um ponto alto no próximo. Fiz aqui um total, então, de 3 pontos altos, pulando 2 pontos aqui. Como eu falei, a nossa base, ela é múltipla de 4, então, a gente precisa trabalhar mais um ponto, que é esse pontinho que eu pulei aqui, antes de iniciar aqui os 3 pontos altos. E eu vou fazer aqui um ponto diferente, eu vou laçar 1, 2, 3 vezes na minha agulha. Eu vou ficar com 4 laçadinhas, porque eu já tinha uma onde eu finalizei o ponto alto. E eu vou vir aqui no ponto alto que eu pulei, então, vou dar essa girada na minha agulha, vou pegar de trás para frente, vou fazer novamente. Estou com as 3 laçadinhas lá, eu venho aqui, ó, e vou pegar na alcinha daquele ponto alto que eu pulei e vou passar aqui a minha agulha. Aí, eu vou, deixa eu até aproximar aqui, vou buscar o meu fio. Então, aqui já fiquei com 5 laçadinhas, sempre a primeira que eu tinha, as 3 que eu lacei e essa que eu busquei. E agora, eu vou tirar 2 laçadinhas, agora eu vou tirar mais 2 laçadinhas, mais 2, e agora eu finalizo. Agora, eu arrumo a minha peça aqui. Aqui eu fiz um ponto alto triplo em relevo. Ele vai ficar aqui cruzadinho em frente aos 3 pontos altos. Então, aqui a gente vai manter aquele pontinho que pulamos e esse ponto aqui é o que faz parte do detalhe. Vou fazer mais um aqui junto com vocês. Então, sem pular ponto, sem fazer correntinha nenhuma, eu finalizei aqui o ponto alto triplo, eu laço meu fio, pulo um pontinho da base. Pulei um da base, no seguinte eu vou fazer aqui 1, 2 e 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, vou laçar 1, 2, 3 vezes na minha agulha, venho aqui, dou essa, ó, vou fazer mais uma vez bem com calma aqui, posiciono a agulha lá e passo aqui, saindo aqui na frente dessas alcinhas do ponto que nós pulamos. E aí, eu solto aqui o fio e venho trabalhar. Tiro 2, tiro 2, tiro mais 2 e tiro mais 2. Eu vou com a mão aqui para segurar, caso você consiga fazer sem, tranquilo. Lembrando, mais uma vez, sem fazer correntinha, pula um ponto. E vou fazer aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, esse é um detalhe que eu vou fazer nesse trabalho. Se vocês forem lá observar, então, os tapetes da Rose, que desenvolveu esse modelo, a Rose faz um pontinho diferente. E eu vou também mostrar aqui para vocês, porque ele usa a mesma quantidade de pontos. Então, se você não se adaptar, não conseguir fazer esse ponto alto triplo em relevo, você pode fazer esse ponto aqui. Vai fazer da mesma maneira, pulou o ponto da base, fez 3 pontos altos, laça uma vez, somente uma vez, não vai pegar de trás para frente, vai pegar aqui, bem no pontinho que a gente pulou, de frente aqui, e vai buscar aqui o ponto. Quando puxar a laçadinha, você vai alongar ela até ela ficar ajustada aqui no ponto, no último ponto que a gente fez. Então, vai ficar aqui as 3 laçadinhas na agulha. Aí, eu venho, vou tirar aqui as 2 primeiras, como se fosse fazer o ponto alto mesmo. E aqui eu finalizo. Vai ficar, ao invés desse detalhe aqui, vai ficar essas alcinhas cruzadas aqui. Vou fazer mais uma vez esse daqui. Pula um ponto. E aqui eu vou fazer, então, 3 pontos altos. Laço uma vez e venho aqui no ponto que eu pulei, de frente para trás. Passa, busca o fio, traz ele para cá e alonga. Então, esse cuidado no alongar é não deixar ele muito curto, porque ele vai repuxar, e não deixar ele muito folgado. Alonga até que ele fique aqui, na mesma direção de você terminou o ponto alto, que ele fique certo para trabalhar. Aí, eu vou tirar as 2 alcinhas e vou tirar aqui a próxima. Então, vocês podem estar fazendo qualquer um dos pontos que ele vai dar certo nessa mesma quantidade. Para esse trabalho, eu vou fazer com esse ponto alto triplo em relevo. Então, vou soltar aqui e vou desmanchar.
Vocês podem fazer que vai dar certo da mesma maneira. E vou fazendo isso, então, até chegar aqui no pontinho antes de iniciar a curva, que é o pontinho que a gente vai pular. Lá eu vou voltar para mostrar para vocês melhor. Então, vou aqui completar esse detalhe. Então, chegando aqui no final, vai dar certinho. Eu vou ficar, então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 detalhes aqui desse ponto em relevo, esse ponto alto triplo. E vou ter aqui um pontinho sobrando antes de eu estar iniciando, então, a minha curva. Então, assim que eu finalizar aqui o último, aqui o ponto alto triplo em relevo, eu vou fazer uma correntinha e vou pular esse ponto. Vou aqui direto na parte da minha curva. E aqui eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz lá do outro lado. Então, eu vou fazer um ponto no primeiro e no segundo eu vou colocar, então, o meu aumento, fazer 2 pontos no mesmo espaço, ficando o bloquinho de 3. E vou fazer uma correntinha de separação, sem pular ponto nenhum. Eu vou também colocar um ponto e no seguinte, 2 pontos, para montar o bloquinho de 3 pontos altos. E aí, uma correntinha. Vou fazer isso, que é exatamente a mesma coisa que eu fiz lá no início, até aqui no último, aqui, bloquinho do canto. Aí, eu vou fazer a correntinha, eu vou pular esse ponto, que é o ponto que sempre a gente vai estar pulando, e o ponto que eu vou pular para fazer o ponto alto triplo, exatamente como a gente começou aqui. Então, no início, logo após a curva, a gente vai pular 2 pontos, porque um eu vou vir fazer depois, e esse aqui já vai ficar vazado. Então, eu vou montar aqui o meu detalhe também, toda essa parte reta, e aqui no final vai ficar também, então, sobrando um ponto para estar pulando. Muito bem, fiz aqui, então, a minha carreira, até o final aqui. Fiz o meu último ponto alto triplo aqui em relevo e ficou um pontinho aqui, que é o pontinho que a gente vai pular. Então, quando eu chegar aqui no final da carreira e fizer o ponto alto triplo, lembrar sempre de fazer, então, aquela correntinha aqui, para daí eu for fechar a carreira. Então, a correntinha que vai ficar em cima do ponto aqui que a gente vai pular. Agora, eu vou soltar, fiz a correntinha, eu vou soltar aqui da minha agulha. Vou naquele pontinho lá no início, ó, vocês vão ver aqui essas duas laçadinhas. Vou passar a minha agulha de trás para frente, vou passar a laçadinha que eu soltei da minha agulha e puxar lá para trás. Agora, eu pego o fio e ajusto bem, puxo aqui para ajustar, para que não fique um espaço tão grande aqui, que ela não fique aquela correntinha solta, e também não tão apertada, né? Mas não precisa ser tão apertado, mas que fique bem firme. Agora, eu vou voltar nesse mesmo ponto, então, como estou com o ponto lá atrás, eu dou essa jogada aqui, já faço o ponto, fiz aqui o pontinho baixo, venho na alcinha aqui e faço mais aqui esse pontinho, que é o meu ponto alto. Então, na carreira anterior, aqui no meu gomo, a gente tá iniciando para fazer aquele gomo da curva, eu tinha 3 pontos altos. Então, agora, no primeiro, eu vou colocar um ponto, neste ponto do meio, eu vou colocar um ponto alto, e o meu aumento vai ser sempre no último ponto. Então, nesse último ponto que eu tenho aqui, eu vou fazer, então, 2 pontos altos dentro dele, ficando com 4. A cada carreira, a gente vai ter um ponto a mais. Vamos abrindo esse gomo e aumentando ele sempre no último pontinho. Feito o aumento, eu faço uma correntinha e vou para o próximo, repetir a mesma coisa. No primeiro, um ponto sozinho, no segundo, um ponto sozinho, e vou indo até o último pontinho aqui. No último, eu faço aqui, então, 2 pontos altos dentro dele, certo? Eu vou fazer isso, então, aqui por toda essa curva. Então, fiz aqui em 2 gomos, eu vou fazer nos demais aqui, em todos os 6. Então, fiz aqui em toda a parte da curva, vou agora para a parte reta. Então, feito o último aumento aqui do último gomo, eu vou fazer uma correntinha, que a gente vai manter sempre aquele espacinho aqui do lado, vou laçar o meu fio e vou ver aqui onde eu tenho o bloquinho. Então, eu fazia aqui na carreira anterior, eu fiz 3 pontos altos e este ponto alto triplo. Então, eu já vou ter aqui o primeiro ponto dos 3 que eu fiz. Então, eu venho em cima dele e faço um ponto alto. Vou no próximo, faço um ponto alto, no próximo, ponto alto. Então, fiz 3 pontos altos. Aqui, eu vou ter a mesma laçadinha dos pontos altos normais, então, nela, que é do ponto alto triplo, aqui esse ponto em relevo. Aí, eu venho aqui em cima da laçadinha também e faço um ponto alto. E aí, já vou aqui, já vou ter a do próximo bloquinho, eu venho nele e faço um ponto alto. Então, essa carreira vai ser somente ponto alto normal.
ponto sobre ponto. A gente vai manter aqui os 48 pontos. Cuidem aí para não deixar nenhum desses pontos aqui sem fazer. Vai estar bem certinho a laçadinha aqui para vir e colocar aqui também. Então, vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, até eu chegar aqui no final, lembrando sempre de olhar aqui, ó, no último ponto alto triplo, fazer aqui o ponto alto, fazer a correntinha. Essa parte da curva é a mesma quantidade que eu fiz aqui, então, eu vou estar criando um aumento no último ponto. Terminou a parte da curva aqui, faço a correntinha e venho também fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, vou aqui adiantar essa careira. Chegando aqui ao final, fiz aqui o último ponto alto, já fiz a minha correntinha, então, vou dar aquela alongadinha, vou soltar. Vou vir aqui, então, no espaço, aqui no primeiro pontinho, nas duas alcinhas, olha aqui. Vou passar a minha laçadinha e vou puxar lá pra trás. Então, eu vou sempre finalizar a minha careira desta forma. Só pra falar, então, lembrando pra vocês. Sempre eu vou finalizar e iniciar a careira desta maneira. Então, pra iniciar, eu já estou com a laçadinha lá atrás. Eu aperto, ajusto. Vou fazer aqui bem em cima do meu primeiro ponto. O pontinho baixo, e aí na alcinha que fica logo à frente aqui do pontinho baixo, mais um pontinho. E agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, até o meu último pontinho, onde eu vou criar um aumento. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos, e nesse último aqui, eu faço o meu aumento. Então, eu vou ficar com 5 pontos neste bloquinho. Faço a correntinha e vou pro próximo. Vou fazer, então, dessa maneira, em todos os gomos aqui. Então, quem é iniciante aí, só cuidar para fazer sempre o aumento. Aqui a minha dica é sempre no último ponto. Vim colocando o aumento, não esquecer desse aumento para que o trabalho não fique repuxado. Então, fazendo aí os aumentos até chegar aqui no último. Aí, eu vou mostrar como que a gente vai seguir. Então, completei aqui toda a parte da curva. E aí, fiz já aqui a minha correntinha. E agora, eu vou fazer mais uma careira, vou intercalando. Uma careira com esse detalhe aqui em relevo e uma careira ponto alto normal, ponto alto, ponto sobre ponto. Então, já fiz a minha correntinha. Vou laçar e agora eu já tenho aqui a correntinha, então, o espaço. Eu vou pular o primeiro ponto, que é onde a gente vai montar aquele ponto em relevo. Então, já fiz a correntinha, lacei o fio, vou no segundo ponto. Então, pulando ali o primeiro. E vou fazer aqui o bloquinho de 3 pontos altos, um para cada ponto da minha base. Feitos os 3 pontos, eu vou laçar as 3 vezes na minha agulha e vou naquele pontinho que eu pulei, de trás para frente aqui, passo a minha agulha nas laçadinhas e agora vou fazer o meu ponto alto triplo. Tiro 2, tiro 2, tiro 2, tiro os últimos 2 para finalizar. Montei aqui, lembrando sempre sem fazer correntinhas, pulo um ponto e vou fazer, então, novamente o bloquinho. Então, essa careira é a repetição daquela careira que a gente fez, né? Da terceira careira, que é esse detalhe aqui em relevo. Então, é só repetição. A diferença é que aqui, como a gente estava começando, tinha que pular 2 pontos. Que um ponto seria o que a gente iria manter e o outro para fazer, então, o detalhe. Aqui, a gente já fez a correntinha, já está criando aqui, já está criado esse espaço. Somente pula um ponto, que é o ponto que a gente vai vir fazer aqui o ponto alto triplo em relevo. Vou fazer isso até aqui no final. Lembrando sempre, depois de fazer o último relevo, fazer a correntinha e aí montar aqui os gomos, fazendo o aumento no segundo ponto. E fazer novamente do outro lado. Então, a partir de agora, essas careiras são repetições. A gente vai intercalar entre uma careira desse detalhe com esse relevo e uma careira de ponto alto, ponto sobre ponto. Cuidem para não fazer ponto a mais e para não diminuir ponto. A gente vai manter aqui 48 pontos nesta parte reta e o espacinho de cada lado. Eu vou adiantar aqui, como são repetições, nós vamos fazer até a careira de número 11. A careira de número 11 vai ser exatamente uma careira com esse detalhe, tá? Exatamente. Então, vocês vão acompanhar aqui. Quem for iniciante, vai com calma aí, que são pontos simples. Então, a careira de número 11 é que eu estou fazendo a minha careira de número 5. Eu tenho aqui em cada gomo 5 pontos. Na careira de número 11, eu vou ficar com 11 pontos altos. Então, é repetição, sempre cuidando nos gomos da curva para colocar o pontinho no último ponto. E aqui a gente vai intercalar uma careira com relevo e uma careira ponto alto sobre ponto alto, mantendo os 2 espacinhos
então na parte aqui antes de começar a curva. Eu vou adiantar o meu aqui, como são repetições, na dúvida vocês voltam o vídeo para ver certinho como fazer esse pontinho, e aí eu venho com a minha carreira do número 11 já concluída para dar sequência. Então aqui eu já adiantei, fiz até a carreira número 11, como eu falei, ela vai ser exatamente uma carreira aqui com esse detalhe, para que dê certo aí as quantidades, eu já vou passar para vocês certinho, mantendo aqui os 48 pontos na parte reta, e aqui na minha curva, como vocês podem observar, eu fiquei com 11 pontos altos, então, ó, 3, 6, 9, 10, 11. Para que dê certo a quantidade de pontos e que ele não fique assim tão enorme, eu não vou fazer agora a próxima carreira de pontos altos. Se vocês quiserem fazer ponto alto, aí vocês não vão colocar aumento aqui na parte dos gomos aqui da curva. Aí tem que fazer um teste aí, você não vai repuxar aí no seu ponto. Como eu acho que se eu fizer aqui, para mim, essa carreira de ponto alto, ele vai ficar muito grande, vai ficar muito mais largo do que o detalhe ali que eu já fiz. Então, eu vou fazer uma carreira agora de pontos baixos, certo? Então, para fazer essa carreira de ponto baixo, vou iniciar da mesma maneira, eu já estou com o meu ponto lá atrás, eu ajusto bem, dou aquela jogada na minha agulha para vir na pontinha aqui onde eu puxei lá para trás, e fazer aqui, então, o meu pontinho baixo. Então, aqui o ponto baixo eu já tenho feito. Como é a carreira de ponto baixo, eu não vou fazer aquela outra laçadinha, eu já vou no ponto da frente. E vou fazer aqui um ponto baixo, e vou seguindo. Então, essa carreira de pontos baixos, ela não terá o aumento. Ela é somente ponto baixo para cada pontinho aqui da minha base. Então, aqui no gomo eu vou manter os 11 pontos. 11 pontos baixos. Vou fazer até aqui na parte da correntinha para mostrar. Então, eu fiz aqui 11 pontos baixos, um para cada ponto da base. Quando eu chegar aqui na correntinha, eu vou fazer também um pontinho baixo. E vou seguir no próximo gomo, também colocando um ponto baixo para cada ponto. Essa carreira, então, é pontinho baixo sobre cada ponto, sem aumentos. Nos espacinhos onde eu colocava, então, a correntinha de separação, um ponto baixo também. Quando eu chegar aqui na parte da reta, eu vou colocar também nesse espacinho aqui, quando eu finalizo o meu último gomo, eu vou fazer também um ponto baixo. E aqui, onde antes eu fazia essa carreira de ponto alto, eu vou fazer a carreira de ponto baixo, a mesma coisa. Cuidando para não pular nenhum pontinho, então, mantendo aqui os 3 pontinhos do bloquinho e o ponto baixo também em cima do ponto em relevo aqui. Ponto sobre ponto, mantendo aqui 48 pontos na parte reta. E nos espacinhos aqui, tanto aqui onde vai da parte reta para a parte da curva, colocar aqui o ponto baixo na correntinha, nesses aqui também. Então, é somente uma carreirinha de ponto baixo, sem correntinhas e sem aumentos. Então, aqui eu vou fazer toda ela. Fiz aqui toda a carreirinha, então, de ponto baixo, olha como que fica aqui nesse detalhe. Então, é a mesma coisa, ao invés de ter feito o ponto alto, eu fiz um ponto baixo para cada um dos pontos, tanto nos 3 pontos altos aqui do bloquinho e em cima aqui do ponto alto triplo também. E nos espaços aqui também. Fiz aqui, então, o pontinho baixo bem em cima aqui da correntinha. Vou soltar aqui da minha agulha e vou fazer o fechamento dessa carreira da mesma maneira. Como aqui é ponto baixo, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade para localizar, mas é bem em cima do ponto baixo aqui. Então, se for difícil de localizar de trás para frente para passar a agulha, você vem na parte da frente aqui, localiza e dá essa passada na agulha. E agora sim, venho com a agulha de trás para frente nessas alcinhas ali. Passo aqui as duas. Posiciono aqui essa laçadinha. E passo lá para trás, para ficar bem certinho. Aí, eu aperto, ajusto bem. Aqui eu vou fazer uma, ou você pode estar fazendo 2 correntinhas e alongar para cortar. Eu, às vezes, coloco 2 para ficar bem firme mesmo e não ter risco, então, de soltar aqui esse ponto, esse nozinho de perder aí, danificar o trabalho. Aperto bem aqui. Se você quiser já esconder esse fio, vem por trás aqui com a agulha e vai passando ele entre os pontos aqui. Se quiser já ir arrematando agora, vem por aqui. Como o nozinho tá bem firme, fiz 2 correntinhas, não vou fazer aquele detalhe de abrir o fio para fazer o nó, que ele já foi feito bem firme. Mas aí a questão do arremate vai a critério de cada um mesmo, faz a sua maneira. Então, vou mostrar aqui como que eu vou fazendo. E eu vou transpassando aqui, como pontinhos baixos, ele é bem fácil de estar
passando aqui por trás. Passo aqui até a quantidade que eu quero. Puxo bem pra esconder. Essa pontinha aqui, ó, tá ajustadinha, bem escondidinha. Eu já venho aqui e corto ela. E pronto. Se quiser colocar um pinguinho de cola também. Então, aqui tá pronta a nossa base. Então, essa base, para quem quiser usar para fazer o tapete turco luxo, ela vai dar exatamente a mesma quantidade de lá, tá? Ele vai ser, aqui vai múltiplos de 4, porém, como eu fiz 48, ele é múltiplos de 8 também, que é o que precisa lá para fazer o detalhe do turco luxo. Vou até providenciar um e vou fazer aqui um videozinho pequeno aqui no canal para mostrar possibilidades de você usar essa base aí. Deixa eu medir ela para vocês terem uma ideia de quanto que ficou a largura e o comprimento somente da base. Eu peguei aqui a minha fita para mim medir. Então, a largura que eu não vou conseguir mostrar, que a minha bancada é pequena. Deixa eu até tirar minha plaquinha para lá, para mim conseguir trazer aqui mais a peça, ó. Então, eu vou medir aqui a largura. Então, ela ficou com 30 centímetros de largura. 30 centímetros de largura, somente a base. A gente tem todos os outros detalhes para fazer. E de comprimento, medindo bem no meio, ficou com 62 centímetros de comprimento. Então, vai ficar aproximadamente uns 80 centímetros, porque tem mais detalhes para fazer, então vai ficar uma medida bem boa mesmo. E como eu falei, se vocês quiserem fazer ele menor, vai diminuindo de 4 em 4 para fazer a base. Porém, aí na parte de sequência, aí a sequência tem que ver se vai bater certos pontos para fazer, então, ali a parte tanto das tulipas, que vai vir na sequência, quanto também do nosso barrado. Então, essa aqui é a quantidade que eu fiz, vai bater tudo certinho, os números aí. Ele é um tapete um pouquinho maiorzinho, mas fica maravilhoso aí, como ele já tem bastante detalhes, fica super bonito, tenho certeza que vocês vão vender bastante aí, vai ficar bem lindo. Então, agora eu vou dar uma pausa nesse vídeo, para que fique separado, então aqui fica a base, para quem quiser usar para esse trabalho ou para outros trabalhos também. Na sequência, fiquem de olho aqui no canal, eu vou trazer, então, já a parte da continuidade aí do nosso trabalho, para fazer as tulipas e fazer o barrado também. Então, vou vir com a base pronta. Então, vou adiantando aí as bases de vocês, para vocês fazerem quando chegar aí a segunda parte do vídeo. O segundo vídeo, vocês já estarem com as bases adiantadas e aí é só dar sequência. Muito, muito obrigada mesmo para você que me acompanhou até aqui. Então, lembrando, usei aqui barbante Cadore, qualidade maravilhosa aqui dos meus parceiros também. E lembrando que barbantes Cadore vocês encontram lá nos armarinhos Nodari, meu parceiro também. Então, vou deixar até o site do Nodari na descrição do vídeo para vocês irem lá e acompanharem também todas as promoções e adquirir o seu barbante Cadore, então, lá nos armarinhos Nodari. Certo, pessoal? Um grande abraço para você. Lembrando, se você gostou dessa aula, curte bastante esse vídeo, comenta, compartilha aí nos grupos do Facebook, do WhatsApp, do Instagram aí. Compartilha aí para que mais pessoas acompanhem aqui o nosso trabalho para me ajudar também na divulgação dessa aula. Certo, pessoal? Então, um grande abraço. Até a próxima.